exploram o horror atraem a atenção dos homens desde a antiguidade. Quem aí nunca assistiu a um episódio de Casos Criminais, a julgamentos baseados em fatos reais, ou ficou curioso sobre a história de alguém que entrou em um conflito familiar tão sério que foi parar na justiça? Assassinatos em família, magos, envenenamentos, piratas, fantasmas, madrastas malvadas, tiranos violentos. A junção desses temas até parece um enredo de uma série da Netflix. Mas e se eu te disser que tudo isso foi abordado em discursos criados na Roma Antiga? Olá pessoas, esse é o 6º vídeo do projeto de extensão Retórica Clássica para a Resolução de Conflitos. O meu nome é Laiane Silva, sou graduanda em Letras e bolsista da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Abordando temas diversos, as declamações maiores atribuídas ao longo da tradição ao rétor Marco Fábio Quintiliano compõem um conjunto de 19 discursos judiciais ficcionais, incluindo peças de acusação e defesa que foram produzidas no período imperial romano como exercício didático no último estágio da formação retórica dos jovens. É importante dizer que todos esses textos estão sendo traduzidos pela primeira vez em língua portuguesa, com acesso livre e gratuito, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, caso tenha interesse, qualquer um de vocês pode ler. Isócrates, ao falar sobre o poder da palavra, nos ensina que ela nos ajudou em quase tudo que inventamos. Para ele, a palavra guia todas as nossas ações e pensamentos, sendo usada especialmente pelos mais inteligentes. A educação romana sempre reconheceu a importância da palavra. Assim, a formação se dividia em 3 fases. A escola primária, chamada de Ludus, onde as crianças pequenas aprendiam letras e matemática básica. A segunda fase, em que um gramáticus ensinava línguas como grego e latim através da poesia. E na última fase, os meninos aprendiam retórica. Para Quintiliano, eles deveriam ser entregues aos professores dessa arte assim que estivessem aptos. As declamações eram um dos principais métodos utilizados pelos rétores no ensino dos jovens oradores. Este exercício envolvia a criação, elaboração e escrita de discursos, além da performance diante de uma plateia. E suas principais funções são didática, judicial persuasiva e, não menos importante, entreter e deleitar. Embora se baseassem muitas vezes em temas fictícios bastante inverossímeis, as declamações registram controvérsias que foram em alguma medida de interesse para a juventude romana, reproduzindo valores e regras fundamentais daquela sociedade. A ficcionalidade servia tanto para o entretenimento quanto como estratégia didática, abrindo espaço para a discussão de temas controversos. Além disso, o estudante de retórica trabalhava suas emoções como ferramenta persuasiva, despertando o pathos da audiência, e como parte da performance, experienciando as emoções dos personagens. Ou seja, as declamações representavam uma atividade fundamental para a educação retórica e também uma instância de entretenimento para os mais abastados. Da mesma forma que a literatura presente nos discursos não atingia somente os declamadores, mas impactava a audiência, estimulando a imaginação e, sobretudo, o exercício da empatia. O mais interessante de tudo isso é que os jovens estudantes provavelmente eram corrigidos e avaliados por seus professores, mas o objetivo final não era a vitória pela melhor exposição. O papel pedagógico ficava acima da competição. Você sabia que a pedagogia moderna está mais próxima das declamações da Roma Antiga do que das pedagogias dos séculos mais recentes? Diferentemente das pedagogias que têm como base a recepção passiva do conhecimento, as declamações se assemelham à educação dialógica, participativa e conscientizadora defendida por Paulo Freire, modelo de educação que promove a liberdade e independência dos alunos por meio da autonomia, colocando os estudantes como sujeitos ativos e protagonistas no próprio processo de aprendizagem. Sendo assim, modernamente, podemos pensar nas declamações como uma oportunidade para oferecer aos alunos o contato com essa parte da antiga cultura clássica que normalmente não exploramos nas aulas de história, e também para discutir as questões sociais e emocionais proporcionadas pelos discursos. Podemos utilizá-las em aulas que visem a formação argumentativa dos alunos, habilidade essencial, sobretudo para os do ensino médio que estão se preparando para a redação do Enem, e como vimos na antiguidade, os exercícios declamatórios serviam para o ensino da retórica, mas também eram importantes para a manutenção da sociedade, promovendo o senso crítico e formando cidadãos que sabiam discutir questões pertinentes à sua própria comunidade. Como demonstra o texto da Base Nacional Comum Curricular, essas são 2 habilidades que continuam presentes nos objetivos de ensino atuais. Tratar os temas das reclamações em uma metodologia ativa de júri simulado, por exemplo, adequando à idade dos alunos, estimula a criatividade e imaginação por meio da utilização dos recursos de narrativa ficcional.
Promove um afastamento cultural e histórico que permite aos alunos um olhar mais sóbrio, além de auxiliá-los na resolução de conflitos, desenvolvendo a empatia e a abertura ao diálogo com diferentes visões de mundo. Além disso, na elaboração dos próprios discursos e performance, é possível trabalhar a linguagem verbal e oralidade, fundamentais na formação de qualquer estudante. Toda a existência humana é marcada por conflitos, muitos deles relacionados a questões sociais, econômicas, territoriais. Na antiguidade, os conflitos do ambiente doméstico eram amplamente explorados pelas declamações, sobretudo as relações entre pai e filho. Parando para pensar, isso não se distancia muito da nossa realidade atual, não é? Então vamos viajar até o período imperial romano para que vocês tirem suas próprias conclusões. A declamação maior 8, também conhecida como Gemini Languentes, traz a acusação de uma mulher contra o seu marido. Neste discurso, os filhos gêmeos do casal adoecem, e os médicos consultados dizem que ambos foram acometidos pela mesma doença, mas nenhum tem esperança para o caso que, segundo eles, é irremediável. De repente, contrariando as opiniões de todos os outros profissionais, surge um médico que promete curar um dos gêmeos com uma única condição: ele salvaria um dos irmãos desde que lhe permitissem examinar os órgãos vitais do outro. Então, com a autorização unilateral do pai, ele dissecou a criança e examinou seus órgãos vitais. O irmão que sobreviveu se curou, mas é impossível saber se a dissecção de um dos filhos foi o que resultou na cura do outro. Sendo assim, o pai é acusado pela mãe de maus tratos. A declamação maior 10, também conhecida como Sepulcrum Incantatum, trata novamente de um caso relativo a maus tratos. Dessa vez, uma mãe em processo de luto pela morte do seu único filho revela ao marido que via todas as noites o fantasma do menino morto. Então, o marido decide sozinho contratar o feiticeiro que, supostamente, enfeitiça o túmulo do adolescente, fazendo com que as visitas parem e a mãe deixe de ver o espírito do filho que a consolava noite após noite. Assim, ela o acusa de maus tratos. Os conflitos que serviam como base para as declamações eram conhecidos e repetidos amplamente, ainda que as acusações e defesas variassem de um caso para o outro. Em ambos os discursos, percebemos conflitos acerca de comportamentos humanos atemporais, e neste caso, as relações parentais e conjugais são o foco das declamações apresentadas. Precisamos deixar claro que, embora esses textos não sejam necessariamente baseados em casos reais do período em que foram escritos, suas narrativas refletem de algum modo a realidade em que estão inseridos. Naquele momento histórico, o pater familias, ou seja, o pai, tinha domínio, propriedade e posse sobre tudo que constituía a sua casa, incluindo esposa, filhos e servos, inclusive sobre a vida e morte deles. Direito chamado de vitae nequisque potestas. Em uma leitura contemporânea, é perceptível que as atitudes dos pais apontam para uma falha de comunicação que ocasionou os conflitos. Não houve diálogo entre os pais e as mães. Os pais decidiram sobre a vida ou a memória dos filhos sem consultar suas companheiras, além de agirem de forma injusta ao ignorarem o sofrimento e diminuírem o luto delas, colocando-as em segundo plano. Tamanho poder pátrio era completamente normal naquela cultura, mas na modernidade, atitudes como essas não devem ser normalizadas. Hoje vimos nas reclamações 2 exemplos de conflitos gravíssimos que poderiam ser evitados com uma comunicação clara e eficaz, provando mais uma vez que é fundamental utilizar o poder da palavra mencionado por Isócrates com responsabilidade. Também mostramos que a educação na antiguidade está mais próxima das nossas salas de aula do que imaginamos, oferecendo um cenário propício para educar para a resolução de conflitos e a oportunidade perfeita para desenvolver a empatia e a arte por meio da representação. Sendo assim, as declamações maiores atribuídas a Quintiliano são retórica clássica e também são resolução de conflitos.